Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Iniciemos este nosso encontro invocando a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos nossos dois primeiros estudos sobre Abraão, nós vimos quem foi Abraão, essa pessoa importantíssima que faz uma ligação entre aquelas histórias que terminam mal em Gênesis 3 a 11 e esse reencontro dele com Deus, ou seja, da humanidade com Deus. E no segundo estudo nós vimos que Abraão é chamado por Deus para uma missão e recebe 3 promessas: de uma relação especial com Deus, de ser pai de um grande povo e ter uma terra para morar. Hoje nós vamos, nesse terceiro estudo, olhar os capítulos 13 e 14 do livro de Gênesis, que vão nos falar da história de Abraão e Ló e da campanha de Abraão numa guerra. Abraão já é apresentado não mais como apenas um pastor, mas como um grande e bem-sucedido chefe militar. E nós vamos pular o finalzinho do capítulo 12, porque lá no nosso 7º estudo nós vamos retomar isso daí. No capítulo 13, nós temos algo muito importante. Abraão, ele saiu da sua terra somente com Sara e com Ló. E aí apresentam que eles eram muito ricos, tinham muitos rebanhos, tinham muitos servos, tinham pastores. E que diante disso, num determinado momento, para não ter briga, Abraão olhou para Ló e falou assim: meu filho, vem cá. Você quer ir para lá ou para cá? Olha essa bondade de Abraão. Ele deu para Ló toda a opção. E o que Ló fez? Ló escolheu ir para a planície do Jordão. Na planície do Jordão, vai falar que lá tinham os habitantes de Sodoma e Gomorra, que eles eram maus. Ou seja, Ló escolheu ir para perto da maldade. Depois a gente sabe o que acontece com Sodoma e Gomorra. Então, ele faz essa opção. O texto 13:13, Gênesis, fala assim: ora, os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Yahvé. Ou seja, eram pessoas que não tinham escrúpulos. E eles desrespeitavam algo importantíssimo naquela época, que era justamente o acolhimento aos estrangeiros. Então, não tinha hotel, não tinha restaurante naquela época. Quando chegava alguém de viagem, você acolhia essa pessoa, independente de quem fosse. Era um estrangeiro, era um viajante, existia essa regra de acolhimento. E o que eles fazem? Não, eles querem abusar sexualmente, roubar essas pessoas. E isso era uma afronta a essa regra de bom acolhimento com as pessoas. Então, nesse capítulo 13, nos versículos 14, 15 e 16, depois que Abraão se separa de Ló e cada um vai para um lado, Deus reforça 2 das 3 promessas feitas: a de terra e de posteridade. Vejamos. Yahvé disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês eu a darei a ti e a tua posteridade para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem puder contar os grãos da poeira da terra, poderá contar teus descendentes. E aí, Abraão fez a escolha de uma terra que lhe será definitivamente dele. Ele só vai usar dessa terra uma pequena cova para ele, debaixo de um carvalho. O restante vai ser da sua posteridade. Quanto tempo depois? Como eu já disse, 700 anos depois, quando o povo sair do Egito. E isso é muito interessante. E aí a gente já tem o capítulo 14 de Gênesis. Começa falando da campanha contra 4 reis. Reis que se unem. Um detalhe importante. No versículo 2 do capítulo 14, tá assim: e eles fizeram guerra contra Bara, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra. E aí o que significa Bara? Bara significa maliciosos, malicioso. E Bersa? Bersa significa maus. Ele era mau. Então esses reis eram maliciosos e maus. E essas 2 cidades,
vão ser destruídas. Só que se a gente pegar no versículo 13 do capítulo 13, vai falar que os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Javé. Ou seja, esse povo aí não respeitava as tradições, os costumes, não acolhiam bem os estrangeiros. E aí vai ter uma guerra. Essa guerra ela tem todo um detalhe que para nós não importa. Eram guerras de clãs. E esses clãs são grupos de família. Grupos relativamente pequenos, 70, 80, 100 pessoas. Aqui num determinado momento vai falar que Abraão reuniu 318. Isso é muita gente para aquele momento, é um exército praticamente. Mas isso é para engrandecer uma figura tão importante. Historicamente a gente não tem muitas comprovações disso, porque não era comum um clã ter 318 pessoas, ou um pequeno grupo de clãs se unir e ter 318 soldados. No versículo 11, nós vamos ter que os vencedores tomaram os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus alimentos. Ou seja, isso é normal. O vencedor da guerra fica com tudo que é do outro, inclusive com as divindades. Normalmente matam os soldados e ficam com as mulheres, com as crianças, nesse sistema de servidão. E no versículo 12, nós vamos ter: eles também tomaram Ló, o sobrinho de Abraão, e seus bens, e se foram. Ele morava em Sodoma. Lembra que Ló foi para esse lado. E aí o que Abraão recebe? Uma mensagem de um sobrevivente. Ele se arma, ele monta um pequeno grupo de 318 pessoas, que naquele tempo era muito grande, para nós hoje é relativamente pequeno, e ele parte para recuperar o seu sobrinho. E aí no versículo 16 nós já temos o seguinte: que ele recuperou todos os bens e também seu parente Ló e seus bens, assim como as mulheres e a tropa. Ou seja, ele é um cara muito bem sucedido militarmente. Então Abraão tem uma bênção especial de Deus, uma promessa de terra, uma promessa de posteridade, e depois dos 75 anos de idade ainda é um grande líder militar. E aí a história entra num tal de Melquisedeque. Melquisedeque, ele é rei de Salém. Salém é uma cidade que futuramente, lá no tempo do rei Davi, nós estamos falando aí 900 anos depois, vai ser tomada por Davi. Ela está fora do território original das 12 tribos. Davi vai tomar essa cidade e o nome dela vai ser mudado de Salém para Jerusalém. E lá vai ser o centro administrativo, militar, econômico e religioso da monarquia. E esse Melquisedeque, ele é o sacerdote dessa cidade chamada Salém. Mas aqui para nós, no nosso estudo hoje, o que é importante? Que ele faz uma bênção sobre Abraão. Abraão chega com tudo aquilo lá e é costume você pagar um tributo de guerra. E aí Melquisedeque pega pão e vinho e faz uma bênção assim: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Aqui a guerra sempre é de Deus, não é o homem que guerreia, é Deus, os deuses, que guerreiam pelo homem, e ele faz um agradecimento a Deus que abençoou Abraão e ele venceu os seus inimigos. E no final do versículo 20, logo depois dessa bênção de Melquisedeque com pão e vinho, diz: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Dízimo. O dízimo, gente, significa 10%. Aqui não é de uma oferta voluntária, é de um despojo de guerra. Esse despojo de guerra é muito comum após todas as guerras. Então, quando você passa com a sua tropa pelo território de um rei, você dá uma parte daquilo que você ganhou. Isso é um tributo, na verdade. É colocado como dízimo porque lá depois, muito depois dos anos 500, quando o povo sai, antes de Cristo, que o povo sai do exílio da Babilônia, o rei persa vai utilizar muito dessa cobrança de tributos
para o povo ter liberdade. Olha, vocês podem ter os deuses de vocês, mas vocês me paguem. E aí o dízimo do povo é extremamente necessário para os sacerdotes poderem pagar os persas e administrar a Terra Santa. Então, aí Melquisedeque é o sacerdote supremo, Abraão pagou dízimo, e não é bem assim. Abraão pagou uma taxa pela guerra, pela ajuda de guerra e assim por diante. E Melquisedeque, olha, ele é sacerdote de uma grande quantidade de divindades, comum a todas aquelas pessoas. Eles não eram monoteístas. Existe, gente, o monoteísmo, a monolatria. Monoteísmo é você ter um Deus. Monolatria é você prestar culto a um Deus. Mas também existe o politeísmo, que é você ter muitos deuses, e a polilatria, que é você prestar cultos a muitos deuses. Então tem gente que naquela época era politeísta, mas monolatra. O que significa isso? Ele acreditava em muitos deuses, mas só prestava culto a um Deus. Um principal, podia ter outros menores, mas ele tinha um principal. Então Melquisedeque, ele não é monoteísta e também não deve ser monolátrico. Então ele presta o culto àquela divindade do momento. Essa é uma leitura que historicamente a gente faz. E diante disso, Abraão acaba depois sendo correto com o Melquisedeque, fala assim, olha, o que é teu, o que é meu, não quero nada para você me falar depois que você me enriqueceu, dá só a parte dos meus homens aí e nós vamos embora. Justamente por causa desse tributo de guerra e da ajuda que foi dado pelo rei de Salém para poder libertar o seu sobrinho Ló. E aí a gente termina o capítulo 13 e 14. O que é importante percebermos? A bênção de Abraão. Abraão, ele faz uma guerra com toda a ajuda de Deus. Por ele mesmo, ele não conseguiria isso. Então, essa bênção de Melquisedeque mostra que quem esteve com ele, com Abraão, era Deus. E ele venceu por causa disso. E isso é importante. Porque a partir do capítulo 15, nós já vamos entrar nos 3 projetos que Abraão fez para dar cabo, para poder falar assim, Deus, você me prometeu, eu vou fazer. Que é ter uma grande posteridade. Legal, né, gente? Como é importante ver isso e como é gostoso entender a história da nossa fé. Sigamos juntos para o nosso próximo estudo, aonde veremos sobre os 3 projetos de Abraão. Paz e bem a todos e a todas.